Bom dia, pessoal do Conquiste, tudo bom? Saudade de vocês, queridos alunos, quanto tempo! Bom, voltamos aqui com a aula de Química. Essa quarentena vai ser bom para o pessoal dar uma recapitulada aí, dar uma estudada no que já passou e no que ainda vem pela frente. Nós não abandonamos vocês, vamos prosseguir com as aulas, porém num formato um pouco mais interativo, né? Num formato virtual, uma vez que a gente está tomando todas as medidas necessárias para poder conter aí essa pandemia. Na aula de hoje nós vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou na aula passada sobre tabela periódica e falar agora sobre as propriedades periódicas. Então, pessoal, o que acontece? Periodicidade. Na natureza nós temos periodicidade. As fases da Lua, ela acontece numa periodicidade a cada 30 dias. Todo esse ciclo é constante. Então, na química, nós vemos periodicidade a respeito das propriedades periódicas. Como o próprio nome diz, são propriedades que ocorrem constantemente, tá? E essas propriedades, elas variam muito em função do número atômico. Nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje. Então, para recapitular aí, nós temos alguns cientistas, que fizeram com que isso se tornasse possível, ou seja, que geraram para a gente, que organizaram para a gente os elementos químicos em uma tabela, e eles começaram a organizar isso porque eles perceberam que os elementos químicos, eles possuem propriedades físicas, muitos elementos possuem propriedades físicas parecidas com outros elementos. Então eles começaram a organizar isso em função das suas propriedades físicas, e depois foram percebendo que muitas dessas propriedades variavam conforme o número atômico. Então, um dos primeiros cientistas que organizaram isso foi Meyer. Meyer construiu uma tabela em 1860 e bolinha, por aí, que era uma tabela que ele começava a agrupar esses elementos em função das suas propriedades físicas. Concomitante a isso veio Mendeleev. Mendeleev organizou uma outra tabela, e essa tabela já era um pouquinho diferente de Meyer, que ele organizava esses elementos também em ordem crescente de massa atômica. Olha para vocês verem como que isso difere, Então, Mendeleev começou a organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, já atribuindo a organização desses elementos em linhas verticais e linhas horizontais. Muito tempo depois veio Moseley. Moseley já começou a organizar esses elementos em função do número atômico. Então, a tabela de Moseley é uma tabela crescente em função do número atômico. Com a descoberta do número atômico, que é o que, pessoal? Nós vimos na aula passada que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, com a descoberta do número atômico, do número de prótons, aquele número que identifica os elementos químicos, Moseley começou a organizar essa tabela em função desse número atômico, certo? E ele começou, com essa organização, ele começou a preencher algumas lacunas que Mendeleev tinha deixado. Se a gente parar para observar a tabela de Mendeleev, a gente vai ver que ele deixou lacunas que ele explicita que eram elementos que ainda não foram descobertos, mas que, de acordo com a organização dos elementos dele, poderiam sim serem descobertos e organizados nessas lacunas. Então, com a descoberta dos números atômicos, Moseley começou a preencher essas lacunas de Mendeleev e criou-se a tabela periódica que nós conhecemos atualmente. Então, essa tabela periódica, como o próprio nome diz, ela funciona de forma o quê? Periódica, ou seja, existem propriedades que variam conforme o número atômico. Então, uma periodicidade periódica é aquela cujos valores para os diversos elementos crescem e decrescem em função do número atômico. Ou seja, existem propriedades que vão aumentar com o aumento do número atômico e existem outras que vão diminuir com o aumento do número atômico. Numa tabela periódica, nós vemos que no período o que varia é o número atômico e numa família é o número de camadas. Ou seja, essas duas coisas, tanto o número atômico quanto o número de camadas, vai ser responsável pela periodicidade na nossa tabela, certo? Então, a tabela periódica atual,
ela é composta por mais ou menos 118, 119 elementos químicos. Nós vimos isso na aula passada e vimos que esses elementos químicos eles estão muito bem agrupados, tá? O que eu quero dizer? Que a tabela periódica nós temos aqui 18 linhas verticais, que nós chamamos de grupos ou famílias, certo? E essas 18 linhas verticais estão agrupadas em 7 linhas horizontais, que para nós vai ter o nome de períodos. As 7 linhas horizontais é dada em função do número quântico principal, ou seja, todos os átomos eles podem vir a ter até 7 camadas, ok? Até o número quântico principal n igual a 7, certo? Então, esses elementos eles estão distribuídos em função das suas camadas. Cada um desses elementos, correspondente em cada uma dessas linhas, vai ter esse número de camadas. Por exemplo, o ferro, que está aqui, ele está no 4º período, ou seja, ele tem 4 camadas, ok? Em função dos grupos, nós temos 18 grupos. E é interessante ver que a tabela periódica ela dá uma noção para a gente em relação à configuração eletrônica. Então, nós temos aqui, nas 2 primeiras linhas, que são metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, metais alcalinos com exclusão do hidrogênio, tá? Nós temos aqui a configuração terminada em 1s1, em S1, NS1, e aqui NS2, ou seja, apenas o orbital S sendo preenchido por 1 ou 2 elétrons, que é o máximo que comporta nesse orbital S, beleza? Do outro lado da tabela, nós vemos aqui para os 6 últimos grupos e vemos que ele pode terminar em P1 ou P6. Então aqui vai de P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Aqui nós temos a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, halogênios e gases nobres. Gases nobres, então, vai ter configuração terminada em P6, que significa o quê? Que o orbital P do gás nobre é completamente preenchido. Por isso, ele não tem a tendência de reagir com ninguém. Ele já tem o seu orbital preenchido. No interior da tabela periódica, nós temos os elementos de transição, certo? E esses elementos de transição, eles variam conforme o orbital D, nesse caso. Então, aqui nós temos a variação de D1 até D10. 10 elétrons é o máximo que cabe em um orbital D, não é isso? Então, aqui, esses elementos, eles variam a sua camada de valência com 1 elétron no orbital D até 10 elétrons, sendo distribuídos por D1, D2, D3 até D10. E esses grupos aqui mais internos, por isso são chamados de elementos de transição interna, que estão alocados no 3º grupo. Nos períodos 6 e 7, nós temos 2 tipos de grupos aqui, lantanídeos e actinídeos. Esses elementos de transição interna, eles vão ter a sua camada de valência finalizada no orbital F, que vai de F1 até F14. Ok, pessoal? Porque o orbital F só comporta até 14 elétrons. Então, ele pode comportar de 1 até 14 elétrons. Então, com isso, nós vimos que a tabela periódica ela consegue dar uma noção geral para a gente a respeito de configuração eletrônica. Então, por isso que ela é muito bem organizada dessa forma, tá? No entanto, nós percebemos que na tabela periódica, ao decorrer verticalmente, né, de cima para baixo, nós temos aqui um aumento no número de camadas. E da esquerda para a direita, nós temos um aumento no número de prótons, ou seja, no número atômico, tá? Então, todas as propriedades que nós vamos ver em função da tabela periódica são propriedades que variam, tanto conforme o número de camadas, quanto conforme o número atômico. Vamos lá?
primeira delas é a chamada raio atômico. Pessoal, o que é raio atômico? Então, raio atômico é a distância do núcleo do átomo até a sua última camada eletrônica. Então, vamos pegar agora como exemplo dois elementos químicos. Então, a gente tem aqui o lítio, de número atômico 3, e o sódio, de número atômico 11. Para a gente entender mesmo o raio atômico, a gente já tem que saber a configuração eletrônica, e isso você já sabe. Então, o lítio, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s1, não é isso? E com isso nós vimos que o lítio ele possui quantas camadas eletrônicas? 2, sendo que eu posso representar ele dessa forma. 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Joia? O sódio, por sua vez, tem 11 como número atômico. Então vamos fazer a configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quantas camadas eletrônicas? 3. Então a representação do sódio vai ser com 3 camadas, sendo que na primeira camada eu tenho apenas 2 elétrons, na segunda camada eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons, e na terceira camada eu tenho apenas 1 elétron. O que acontece, pessoal? O raio atômico não é a distância do núcleo até a última camada eletrônica, então é fácil perceber que o lítio possui um raio atômico menor do que o sódio, porque o sódio tem 3 camadas e não apenas 2 como o lítio, não é isso? Então, dessa forma, para o raio atômico, vamos posicionar aqui o sódio. O lítio está aqui nesse quadradinho e o sódio está aqui nesse quadradinho. O sódio tem mais camadas do que o lítio, portanto o raio atômico dele é maior. Então o raio atômico, em função do período, ele vai crescer para baixo, ele vai crescer com o aumento do número de camadas. Por outro lado, agora em relação ao mesmo período. Então, vamos trabalhar com 2 elementos do mesmo período. Lítio com o número atômico igual a 3 e berilo com o número atômico igual a 4. Fazendo a configuração eletrônica que vocês já sabem, 1s2, 2s1 e 1s2, 2s2. O que isso mostrou para mim? Que tanto o lítio quanto o berilo têm o mesmo número de camadas. Claro, ele está no período igual a 2, ou seja, apenas 2 camadas eletrônicas. Então aqui eu tenho 2 camadas eletrônicas com 2 elétrons na primeira camada e apenas 1 elétron na segunda camada. E para o berilo também 2 camadas eletrônicas com 2 elétrons na primeira camada e 2 elétrons na segunda camada. Joia! Uai, Aline, mas esses elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, então eles vão ter o mesmo tamanho de raio, não é isso? Não. O raio é diferente e em elementos no mesmo período nós não temos que olhar para o número de camadas, mas sim para a carga nuclear, ou seja, para o número de prótons que concentram este núcleo. O número atômico do lítio é 3, portanto ele vai ter apenas 3 prótons aqui, e o número atômico do berilo 4, então ele tem 4 prótons. O que acontece, pessoal? Quanto maior a carga nuclear, ou seja, quanto maior o número de prótons no núcleo, maior a força de atração que esse núcleo exerce para com os elétrons. Então significa que esse núcleo do berilo ele vai ter muito mais força para puxar todos os elétrons do que o núcleo do lítio. Sendo assim, esses elétrons vão ser mais fortemente atraídos para o núcleo e o raio diminui, ok? Então, o raio diminui quanto maior a força do núcleo, ou seja, quanto maior o número atômico.
Então, aqui na tabela periódica, a gente vê que lítio está no segundo período, aqui, e berilo também no segundo período. O raio diminuiu conforme eu aumentei o número atômico. Então, o aumento do raio vai ser no sentido que? Contrário. Então, dessa forma, o raio atômico aumenta para a esquerda e para baixo numa tabela periódica. Sendo assim, o elemento com maior raio atômico é o frâncio. Beleza, pessoal? Podemos complicar um pouquinho? Aqui é uma representação dos valores de raio atômico, então a gente consegue observar essa tendência, aumento do raio atômico de cima para baixo e aumento do raio atômico da direita para a esquerda. Bom, mas falei até agora de elementos neutros, ou seja, elementos em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E se eu falar agora de elementos carregados eletricamente, ou seja, íons, não é isso? O que acontece? Então, no lítio, por exemplo, que tem apenas 3 elétrons, se o lítio ele perde um elétron da sua última camada, vamos fazer aqui a representação para o lítio. 2 elétrons na primeira, 1 elétron aqui. Sabendo que ele tem o quê? 3 prótons no núcleo. Então, se o lítio perdeu esse elétron, significa que esses prótons aqui no núcleo vão fazer muito mais força agora com os 2 elétrons que sobraram, vão atrair eles muito mais fortemente. Dessa forma, em um cátion, que é aquele átomo que perde elétrons, eu vou ter uma contração do raio atômico. Então, o raio atômico do cátion é menor do que o do seu átomo original. Certo? Raio atômico do átomo é maior do que o do seu cátion. Perfeito? Agora, se acontecer o contrário, se esse elemento ganhar elétrons, bom, se esse elemento ganhar elétrons, significa que a sua nuvem eletrônica vai ter que se expandir para poder receber esse elétron. E a partir do momento que ela se expande, significa que o raio aumenta. Então, o raio atômico do ânion é sempre maior do que o do seu cátion. Beleza, pessoal? Bora para a próxima propriedade periódica? Bom, uma das mais importantes é a energia de ionização. Vamos ver o que os livros falam para a gente. Então, energia de ionização ou potencial de ionização é a energia que deve ser fornecida ao átomo para retirar o elétron mais fracamente atraído por ele num estado gasoso e em distribuição eletrônica fundamental, ok? O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos trabalhar com simbolismos. Então, para um átomo X no estado gasoso, a partir do momento que é retirado um elétron dele, significa que ele virou um cátion, não é isso? Só que, para que eu retire esse elétron, eu preciso fornecer energia para esse átomo. Então, essa energia fornecida é o que chamamos de energia de ionização. Certo? Bom, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o que é mais fácil? Eu retirar um elétron de um átomo pequenininho ou retirar um elétron de um átomo grandão? Retirar um elétron de um átomo grande, óbvio, porque esse último elétron na última camada do átomo, uma vez que ele é grande, ele vai estar sofrendo muito pouca atração do núcleo. Então eu consigo remover ele mais facilmente. Dessa forma, átomos pequenos requerem maior energia para que os seus elétrons sejam retirados. Então, com isso, a energia de ionização ela segue uma tendência contrária ao do raio atômico. Então, na tabela periódica, se o raio atômico ele cresceu para baixo e para a esquerda, a energia de ionização vai crescer para cima e para a direita. Beleza, pessoal?
Sendo assim, quem é o elemento que tem maior energia de ionização? Isso mesmo, o hélio. O hélio possui a maior energia de ionização, ou seja, eu preciso de muita energia para poder arrancar aquele elétron de um átomo tão pequenininho quanto o hélio. Joia? Perfeito! Bom, a gente consegue complicar um pouquinho mais, já que agora vocês estão sabendo tudo sobre raio atômico e energia de ionização. Existem situações excepcionais que são chamadas ionizações consecutivas, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho alumínio, para que eu retire um elétron do alumínio, do átomo neutro de alumínio, eu gasto 6 eletronvolts. E aí eu vou ter uma situação de Al+, não é isso? Essa é a chamada primeira ionização. A partir do Al+, se eu quiser retirar mais um elétron do átomo de alumínio, eu vou ter que gastar mais 18,8 eletronvolts. E aí eu vou ter Al2+, porque eu removi 2 elétrons, não é isso? E eu chamo isso de segunda energia de ionização. Só que a partir do Al2+, se eu quiser remover mais um elétron do átomo de alumínio, totalizando 3 elétrons removidos, eu preciso gastar 28,4 eletronvolts para eu conseguir ter um Al3+, ou seja, o alumínio faltando 3 elétrons. Que aí eu chamo de terceira energia de ionização. Então, o que eu quero mostrar para vocês e o que vocês conseguem perceber aqui? Que a partir do momento que eu estou tirando mais elétrons, a minha energia de ionização necessária, ela aumenta muito. E aumenta por quê? Porque a partir do momento que você tira um elétron, significa que o núcleo vai atrair muito mais fortemente os outros elétrons que sobraram. Ah, mas eu tirei outro. Então significa que a força que o núcleo vai fazer é ainda maior com aqueles elétrons que sobraram. Então fica mais difícil remover o elétron mesmo. Então por isso a energia de ionização ela é ainda maior em ionizações consecutivas. Joia, pessoal? Outra propriedade periódica que nós vemos consequentemente é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, vamos fazer aqui um paralelo com a energia de ionização. Se a energia de ionização era a energia necessária para poder retirar um elétron, a afinidade eletrônica é a energia liberada quando eu acrescento um elétron nesse átomo. Beleza? Então, de acordo com os livros, nós temos que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, estando o átomo no estado gasoso e com distribuição eletrônica no estado fundamental. De novo, vamos olhar para a nossa reação. Então, o átomo X, no estado gasoso, para receber esse elétron, ele vai virar o quê? Um ânion, não é isso? A partir do momento que ele virou um ânion, significa que ele liberou uma certa quantidade de energia. Essa energia aqui nós chamamos de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, beleza? Bom, nós vemos o seguinte, que da mesma forma da energia de ionização, a afinidade eletrônica é mais fácil, ou seja, mais energia é liberada quanto menor esse átomo for. Então, a tendência é que a afinidade eletrônica siga uma tendência contrária ao aumento do raio atômico, ok? Então ela vai seguir a mesma tendência observada para a energia de ionização. Só que tem um detalhe, e um detalhe muito importante. Gases nobres são elementos que possuem orbital preenchido, não é isso? Então cabe elétron? Não cabe elétron. Então na afinidade eletrônica nós temos que excluir os gases nobres, porque não cabe elétron no orbital, uma vez que já está todo mundo preenchido. Então dessa forma, o elemento com maior afinidade eletrônica é o flúor, primeiro elemento da família dos halogênios. Uma outra propriedade é o que nós chamamos de eletronegatividade.
Eletronegatividade é o caráter ametálico, ou seja, quanto maior o caráter desse elemento em ser ametálico, em atrair elétrons, maior a sua eletronegatividade. Dessa forma, para atrair elétrons, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter afinidade eletrônica, né, pessoal? Então, com isso, a eletronegatividade segue a mesma tendência da afinidade eletrônica. E, com isso, atrair elétrons é uma coisa que gás nobre não faz. Então, também excluímos os gás nobres e temos o flúor como elemento mais eletronegativo da tabela. Bom, se eletronegatividade é a tendência em atrair elétron, eletronpositividade é a tendência em repulsar elétron. Ou seja, caráter o quê? Metálico. Certo? O caráter metálico nós vimos mais à esquerda da tabela periódica. E o caráter de eletropositividade, o caráter metálico, acompanha a tendência do raio atômico. Então, nós vimos que o aumento da eletropositividade também se dá para baixo e à direita. Dessa forma, o frâncio é o elemento mais eletropositivo da tabela. Joinha? Todo mundo entendeu tudo? Então, bora para o nosso resumão. O nosso resumão fala o seguinte: eletropositividade e raio atômico têm a mesma tendência. Então, todos vão para a direita, para a esquerda e para baixo. Ao contrário de eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, que vão para cima e para a direita, tá? Com detalhe para eletronegatividade e eletroafinidade, que nós precisamos excluir os gases nobres. Perfeito, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje, que foi a aula de propriedades periódicas. Não pensem que acabou por aqui. Nós temos exercícios e os exercícios serão postados, já estão postados, mas serão liberados para vocês na sexta-feira, ok? Então, façam o exercício e continuem aí tomando todos os cuidados para que essa pandemia acabe logo para a gente voltar para a nossa aula presencial. Muito obrigada e um beijo para vocês.